Boa noite, gente. Graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos começando aqui mais uma live, né? Super especial. Vamos bater um papo, receber uma convidada aqui muito especial hoje e vamos falar de um assunto aqui que com certeza vai abençoar a sua vida, ok? Então eu quero que você fique ligado com a gente. Isso, vai entrando, vai dando um alô. Eu já vou chamar aqui a nossa convidada. Vamos bater um papo aqui com ela e vai ser maravilhoso. Tenho certeza que você vai gostar. E aproveite aí, vai compartilhando essa live, vai marcando aí os seus amigos, vai chamando o pessoal para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis hoje, tá bom? Com essa live aqui, porque o objetivo é espalhar, não é, essa live, essas informações que a gente vai trazer aqui, porque eu tenho certeza que é um assunto que... Deixa eu só achar ela aqui. Espera aí que a gente já vai... Aí, muito bem. Agora sim. Já vamos aqui convidar. Espero que não trave hoje aqui isso. Convite aí para a Ariane. Pessoal da Irlanda chegando. Deus abençoe. Vamos aguardar aqui. Ai, Olá! ai! Olá, paz do Senhor Jesus, que alegria! A paz, Ariane. A alegria é minha. Eu, de primeira mão, já quero aqui agradecer a aceitação do convite em participar aqui dessa live, né? Aproveitar também e dar os parabéns para você por esse sucesso enorme aí que você tem feito na Ai, internet, glória a Deus, glória a né? Deus, Suas redes sociais aí bombando e tem sido glória a Deus, bênção, né, para glória a muitas Deus. pessoas e eu fico feliz, né, porque você está tratando de um tema que é tão importante para É. os casais, para os relacionamentos, e a gente vai falar bastante sobre isso, então quero aqui agradecer, tá bom? De coração mesmo, a Ô, aceitação do pastor, convite. toda honra e glória a Jesus. E também eu agradeço a sua disponibilidade. Porque assim, pastor, ontem eu até falava isso numa ministração para algumas mulheres. Muitas igrejas e muitos pastores não querem tocar na área da sexualidade com medo de perder ovelhas, com medo de magoar alguém, de ir com uma opinião diferente da outra pessoa. E isso tem feito, tem aberto um buraco na vida espiritual de muitas pessoas. Porque se a gente for olhar para a Bíblia, as maiores tragédias que aconteceram na Bíblia, a raiz tinha sexualidade, né? A gente pode olhar para várias vitórias também que tinha uma questão ali de sexualidade, vários milagres. E é tão sério isso, então parabéns porque o Senhor se dispôs. Salmos diz assim: quando ocultei os meus pecados, apodreceram os meus ossos. Então a igreja ou o pastor que diz, não, não quero falar desse assunto, porque é assunto da carne, né? Eu já ouvi frases assim, esse assunto é da carne. Infelizmente, são pessoas que estão deixando a desejar dentro da igreja a cura realmente na alma. Porque a sexualidade, nós somos corpo, alma e espírito, mas ela está extremamente ligada à nossa alma, muito mais do que a carne, do que o genital, mas as nossas emoções, né? E como que eu posso ter intimidade com o Espírito Santo se de repente eu tenho uma ferida sexual? É difícil isso. Então, parabéns para o senhor se dispor aí. Eu que agradeço. Não, amém. E o que você falou é de extrema importância, porque existe muito pecado oculto nessa área, Muito, né? muito. Muito pecado oculto, as pessoas elas Dentro não da igreja, no conseguem altar. se abrir dentro da igreja, no altar, exatamente, né? As pessoas não conseguem se abrir, não conseguem expor essas feridas, e a gente vê muitos casamentos, muitos divórcios acontecendo, traições, porque falta, às vezes, uma orientação, né? Um esclarecimento a esse respeito, podia mudar a vida do casal, da pessoa. E com essa live aqui, o objetivo é levar um pouco de informação, né, para as pessoas. Eu tenho certeza que Deus Glória a vai Deus. abençoar todos aí. Então já Glória vamos a Deus. começar com essa ponte aérea aqui, Irlanda, Brasil. Você está em São Paulo? Estou em Goiânia. Já ia dizer em Brasília, pastora, que eu vivo em Brasília. Estou em Goiânia nesse exato momento. Ah, mas você Goiânia, é de Goiânia? Goiás.
Então, pastor, eu estou morando aqui há 8 meses, mas eu moro em Brasília, na verdade. Nós viemos para cá por uma questão de saúde do meu pai, mas eu tô já com a data da volta. Então, em breve eu estou voltando para minha terra, que é Brasília. Para Aqui minha na terra de Irlanda tem morar. muitos goianos aqui, viu? Não sei se você sabe. Eu nasci em Goiânia e amo muito Goiânia, mas os últimos quase 15 anos eu morei em Brasília. E hoje eu posso dizer que mesmo amando Goiânia, a Brasília é a cidade do meu coração no sentido de moradia, assim. Pelo menos da minha família, né? Porque quando a Entendi. gente é família, tem a opinião dos filhos, do marido, e eu prezo muito pela opinião deles. Então, todos aqui são apaixonados por Brasília. Legal, legal. Gente, sejam bem-vindos todos, Deus abençoe. Já vi que tem gente aí de Portugal, da Irlanda, aqui, do Glória a Brasil. Deus. Deus Bem-vindos. abençoe a todos. Vão compartilhando, marque seus amigos aí, vamos espalhar essa live aí para o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Ariane, para a gente começar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória, não é? Como é que você chegou até esse momento? Eu queria que você ficasse à vontade aí para falar um pouquinho sobre isso. Ô, pastor, obrigada. Eu quero reforçar o seu convite, a sua orientação. Vamos compartilhar. É um momento de cura, é uma tarde de evolução. O conhecimento, ele nos liberta, né? Quando nós nos permitimos, e são só alguns minutos, então eu quero realmente que você clique aí. Eu mesmo vou fazer isso agora. Vou compartilhar com outras pessoas, vou abençoar outras pessoas. Então, eu quero encorajar vocês a fazerem o mesmo. É isso aí, é só ir Pastor, lá no aviãozinho, marque seus amigos, né? Deus abençoe aí, Rosiane, Dulcineia, Nina, maravilha, Cleide glória a Santos, sejam Deus. bem-vindos. Olha, pastor, primeiro, é muito lindo, né? Quando o Senhor encontra liberdade. E eu recebo muitos casais, inclusive, eu posso falar da minha história com a sexualidade, mas eu tenho que ressaltar isso, que às vezes vem para o ambiente clínico falando, nossa, eu não consigo mais ter prazer, eu amo a minha mulher, eu amo meu marido, mas não gosto, aquele momento que era para ser bom tá chato, eu prefiro nem fazer, porque eu não consigo, não é legal. E às vezes, tudo que aquele casal precisa é fazer o que um dia eu precisei fazer lá atrás. É dar liberdade para a mudança. Liberdade para que o Espírito Santo mude pensamentos, comportamentos. Liberdade para que esse conhecimento aqui dessa live que a gente está compartilhando, né, de alguma forma nos faça refletir sobre o que a gente tem vivido, sobre o nosso ambiente conjugal e ambiente sexual. Mas a minha história com a sexualidade começa quando eu tinha um pouco mais de 7 anos, quando eu comecei a sofrer uma série de abusos sexuais. Até então não tinha noção que era abuso. Era algo que me era desconfortável. Eu tentei por algumas vezes falar para minha mãe o que estava acontecendo. Mas pensa, se hoje um filho fala para a mãe sobre abuso, e tem mães que duvidam, né? Hoje, eu tô falando do 2021. Imagina Verdade. isso há tantos anos atrás. E minha mãe, ela estava num processo de muita dor emocional. Naquele mesmo período, ela estava num processo de separação. Meu pai é um homem sempre muito trabalhador, mas gostava muito de beber, se envolvia muito com mulheres da vida. Não tinha estrutura familiar, não conhecíamos Jesus. Meus pais vieram de uma geração, de uma descendência de muito adultério, enfim, os históricos, nossa, meu avô, enfim, de ambos os lados. Então existia ali uma série de coisas, ausência de conhecimento, maldição hereditária, ausência de intimidade com Deus, né? E aí, nesse período desses abusos, começam ali as minhas feridas, as minhas dores. E a minha história com a sexualidade, né? E aqueles abusos se acabaram, mudando de cidade, mas enfim, fui morar com a minha mãe, meus pais se separaram de vez, eu só tenho um irmão. Meu irmão ficou um tempo com a gente, depois fui morar com meu pai. Minha mãe era tudo que eu tinha, pastor. Minha mãe era uma mulher incrível. Apesar de estar num processo depressivo ali, e hoje eu entendo isso, naquela época eu não entendia, a minha mãe era uma mulher muito alegre, muito divertida, fazia piada, brincava. Mas a minha mãe acabou se entregando para a dor, porque ela lutou muito pelo casamento. E minha mãe, ela não resistiu. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu estava virando mocinha, meu corpinho estava se desenvolvendo. Um dia eu chego em casa e ela tá caída no chão da sala. Corri, virei ela, mexi com ela. Mas ela ainda não tinha morrido, mas ela estava no processo. E ali eu tive a experiência de perder a minha mãe nos meus braços, pedindo socorro. A minha mãe era realmente tudo que eu tinha. Aos meus 11 anos de idade, eu poderia te dizer que ela era o grande amor da minha vida. Até porque eu não conhecia Jesus. E quando a minha mãe morreu, eu pensei que com ela eu tinha ido a minha alegria.
Então, muitas coisas aconteceram. Aos 13 anos, a minha sexualidade volta de uma outra maneira. A carência de um pai mais presente, carência familiar, carência da minha mãe. E aí veio um namorado, alguém que se aproximou de mim. Eu era carente, ferida, não tinha orientação. E aí, pastor, eu abro uma aspas para deixar uma informação para quem está com a gente. Se você é pai e mãe e não fala de sexo com seus filhos, fica tranquila, a internet vai falar. Ou os amiguinhos vão falar. Fica tranquila, alguém vai falar de sexo com eles. A gente tem um hábito de achar que o filho não, meu filho nem se interessa por isso. É questão de se interessar ou não, é o curso da vida. Uma coisa chamada sociedade, convivência. Ele vai receber essa informação em algum momento. Mas eu não recebi essa informação como eu deveria. E a carência, ali aos 13 anos, eu iniciei uma vida sexual com uma promessa de que eu ia ser amada. Então eu mendigava amor, eu só queria me sentir alguém. E não tinha orientação. Ali foram mais dores. Então, dos 13 aos 15 anos, passei por vários leitos. Não tinha orientação nenhuma. Acabei saindo de casa para ir trabalhar, porque tinha uma madrasta nessa época muito agressiva, de agressão física mesmo. Meu pai, ele teve mais ou menos 12 mulheres. Ao longo da vida dele, ele se casou mais ou menos 12 vezes. E ele simplesmente foi uma vítima de tudo que veio, né? Até que essa maldição fosse quebrada. E foi então que aos 15 anos eu engravidei, aos 16 eu me torno mãe, mas aos 17 anos eu conheci um outro homem. Aos 17 anos, pastor, eu conheci um homem que cumpria promessas. Aos 17 anos de idade, eu vivi uma das melhores, eu posso dizer que é a melhor experiência que eu poderia ter vivido. Aos 17 anos eu descobri um homem que ele preenchia a minha alma sem tocar em um fio de cabelo meu. Sabe, entender que alguém me amava sem me julgar, entender que alguém me acolhia, me chamava de filha, e eu me senti pertencente como filha. Aos 17 anos, já sendo mãe, passado por tantas dores, eu descobri que eu tinha identidade. Que eu poderia construir identidade em Cristo. Então foi um longo processo de cura, libertação. Passei por vários e vários. Nessa época, a igreja que eu congregava era uma igreja que tinha encontro com Deus. Então, esses encontros com Deus era um ambiente de um processo muito lindo, pelo menos para mim, naquela época, penso, muitos anos atrás, eu tinha 17 anos, e era um processo muito lindo de Deus para mim, de cura, de libertação, de perdão. E ali eu começo a minha caminhada com Jesus, começo a orar para Deus me dar uma família grande. Como era só eu e minha filhinha, eu comecei a pedir 5 filhos, pastor. Ó, tinha juízo nenhum, não sabia nem o que estava pedindo. Então, eu disse, Senhor, me dá 5 filhos. Eu sonhava, pastor, com uma mesa cheia. Eu sonhava eu servindo uma mesa cheia, a campainha tocando, cachorro latindo, família. Aquilo que eu não pude ter, né? Aquilo que me foi tirado, enfim. Mas eu não era vítima das minhas dores. Aliás, depois que eu conheci Jesus, eu deixei de ser vítima delas. E nesse processo, eu conheci meu marido. Namoramos, noivamos e casamos. E ele já tinha 3 filhos de um primeiro relacionamento, pequenininhos que moravam com ele. Eu falei, que é isso, Deus? Eu casar com esse homem cheio de filho ou não? E Jesus falou, lembra das tuas orações? Você me pediu 5 filhos. Então o Senhor começou a me lembrar das minhas orações. Deixa eu só ver, parece que travou para mim. Deixa eu só fazer um teste aqui. E Jesus começou a me lembrar das minhas orações. Para mim tá normal, né? Tá normal? Ok, tá, então. Para mim tá. Ok. Compartilha, gente. Compartilha. Não tô vendo nenhum movimento aqui. Manda joinha, bate... aperta esse coraçãozinho aí. E foi então, pastor, que naquele processo lindo eu ganhei 3 filhos, já tinha uma, casamos, tínhamos 4 filhos. Anos depois de casados, alguns anos, oramos e planejamos ter um filho para unir os irmãos. E veio então a minha filha do meio, do ventre, né, do meio. E há 12 anos, ela vai fazer 12 anos, eu tive um problema muito sério no meu casamento. Aí volta uma sexualidade, pastor, onde eu estava servindo a Deus, onde não tinha pecado, onde eu estava debaixo de uma aliança, no altar e diante de um juiz, mas não tinha prazer, mas tinha nojo, vergonha. Eu falava, ai Deus. Eu orava para meu marido dormir, pastor. Eu ia lavando louça e orando, Senhor, abençoa que esse homem dorme, vai entrar naquele quarto e ele está dormindo. Então, assim, uma vida sexual terrível. E eu não entendia, porque, poxa, eu estava em santidade, eu era dizimista, servia a Deus, eu vivia na igreja, eu tinha discípulas, eu tinha chave da igreja, inclusive, na época. Mas por que era tão ruim o casamento? Por que o bom do casamento era estar junto, mas o bom da intimidade não existia? E foi aí que eu comecei a estudar, a questionar a Deus, porque, infelizmente, a gente às vezes questiona, filho questiona o pai, né?
filho perguntou, Sim. pai, mas por quê? E eu comecei a estudar, então, sexualidade em secreto, morrendo de medo das pessoas descobrirem, pastor. Não sabia que era um projeto de Deus para mim. E ali Deus começou a quebrar, a tirar a venda dos meus olhos, a quebrar muita religiosidade. A Bíblia foi me libertando. Eu quis estudar o sexo na teologia. Então eu busquei por leituras, estudos. Eu fiquei pelo menos os primeiros 3 anos debulhada em conteúdo relacionado à Bíblia e sexualidade. Porque eu queria respostas. Por que eu era tão infeliz? Por que eu odiava, tinha vergonha, enfim. E foi então que eu comecei a caminhar essa trilha que tem um pouco mais de 10 anos que eu tenho caminhado, que é a sexologia clínica, né? Hoje, para honra e glória de Jesus, eu ainda tenho muito que aprender, claro. Mas eu tenho mais de 24 cursos na área, ministro palestras para casais em igrejas do Brasil inteiro. E basicamente é isso. Assim, eu resumi, mas a sexualidade, ela hoje, a minha maior dor, a minha maior dor que ficou no passado é meu maior ministério, né? Aquela coisa, a ferida fechada é o ministério aberto. E foi isso que Jesus Verdade. fez. Poxa, eu não sabia dessa história de vida, né, dessa infância, desses abusos, e eu vejo hoje, Ariane, quantas pessoas sofreram com abusos na infância, né, e isso elas trazem para a vida atual, e se a pessoa ela não for curada disso, vai afetar diretamente, né, o casamento dela, a sexualidade dela. E você está aí, é um exemplo, é um testemunho Glória a vivo, né, Deus. de que Deus Glória a Deus. transforma, de que Deus liberta. Poxa, que bonita a sua história, viu? E, Deus pastor, abençoe. foram assim, eu louvo a Deus porque a gente não entende. Muitas coisas a gente questiona, né, o Senhor. E eu não, hoje eu entendo, eu tenho muito que aprender, eu não sei qual a sua visão disso, mas hoje eu entendo que quem tem intimidade com o Espírito Santo questiona, mas não é um questionamento de rebeldia. É um questionamento do tipo, Espírito Santo, me explica aqui, eu não entendi, fala comigo. E durante um tempo da minha vida, eu questionava a Deus por que eu estava em santidade, debaixo da graça, com um homem que eu amava, que eu tinha escolhido para compartilhar a minha vida, que eu amava, não que eu amo, que é meu príncipe, meu careca lindo. E eu falava, mas por que eu tenho tanta raiva, nojo? Era raiva, pastor, raiva, eu tinha ódio de pensar que ia acontecer uma coisa. E hoje eu atendo milhares de mulheres assim. E muitas delas, pastor, sofreu abuso, mas não lembra. Porque o nosso cérebro, isso é questões do sistema neural, da nossa psique, ele tende a ocultar a nossa dor. Então, quando uma dor é muito forte, ele tende a ocultar. Porque tem 2 coisas que são reativas no nosso cérebro. Isso também é neurociência, também tem isso. É sentir prazer e evitar a dor. Então, o nosso corpo ele vai fazer de tudo para ter prazer e evitar a dor. Então, algumas mulheres estão vivendo infelizes, sofreram um abuso, mas não se lembram, não têm consciência disso. E o pior, algumas até se lembram, até têm consciência, mas acham que isso não tem nada a ver porque ficou no passado. E ok, se você tem uma cobertura espiritual, um pastor que ora com você, pastores que te cobrem em oração, ok, se você é uma pessoa de Deus, mas a gente tem uma coisa chamada memória. Não é porque eu perdoei o abusador, eu era uma criança de 7 anos, ele tinha 18, 19, sei lá. Foram um abuso, foram vários. Não é porque eu perdoei que eu não lembro o que ele fez. Eu não fico procurando sentir essa dor. Hoje eu tenho um processo de cura muito avançado em Cristo Jesus. Mas eu tenho memória. E a dor sexual de vários homens que não mantêm ereção, que têm ejaculação precoce, a dor sexual de várias mulheres que têm anorgasmia, é ressecada, não lubrifica, tem nojo, não gosta de sexo, muitas vezes está em uma memória que ela acessa toda vez que vai para o sexo. Isso é muito sério. E deixa eu falar uma coisa, Ariane, eu concordo com tudo que você está falando, e eu creio o seguinte, o diabo reina onde há ignorância, não é? A falta de conhecimento, ela aprisiona a gente, né? E sexo, durante muitos anos, era um assunto proibido na igreja, né? Falar de sexo, meu Deus do céu, né? Não deixa esse negócio pra lá, não mexe Fala nisso, não. fala não, vamos tratar de outra coisa aqui, porque isso daí não é pra gente não, não Dá é? problema, dá Dá problema. problema, exatamente. E isso fez com que muitos casais, não é? Eles não usufruíram da bênção que é o sexo, né? Eu até coloquei como tema dessa live aqui, sexo um presente de Deus, não é? Então eu queria que você falasse um pouquinho da importância, né, de uma vida sexual saudável para o casal, o que isso pode gerar de benefício num relacionamento. Ai, pastor, que benção essa pergunta. Eu fico até feliz, sabe?
Agora! Uau, vamos lá. Primeiro que, biblicamente, a gente entende, assim, de forma muito clara que é um comando do Senhor. É um comando. E de várias formas esse comando se estabelece, se revela ali, né? Eu poderia citar vários, mas eu gosto muito do que está em Eclesiastes 9:9, que diz que eu vou trabalhar debaixo do sol, eu vou correr, mas eu vou ter uma boa porção. Uma boa porção. E quando a gente vai para a raiz disso ali na teologia, você descobre que era o prazer, que era o desfrutar, que era o deleite, né? Também gosto de 1 Coríntios, capítulo 7, do 3 em diante, que diz que meu corpo é do meu cônjuge, dele é meu. E que nós só podemos nos afastar sexualmente um do outro através de mútuo acordo, de estar de acordo, seja por uma questão de jejum ou coisa assim. Então, quais os benefícios do sexo? Por quê, Ariane? Por que fazer sexo? Peraí, isso é da carne, né? Eu escuto algumas pessoas me questionar, né? Nós temos e devemos, isso é meu pensamento com carinho, pastor, alimentar mais o espírito que a carne. E alimentar o espírito é orar, jejuar, é ser dizimista, fiel a Deus, a palavra. É estar debaixo de uma cobertura espiritual, congregar, porque na comunhão fortalece a nossa fé. Mas nós temos que entender algo, nós temos carne. E a nossa carne, ela sente fome, sede, calor, desejo sexual, a ausência dele. E por que do sexo? Primeiro, porque é um ato espiritual, muito mais espiritual do que sexual, do que físico, na minha opinião. O sexo, ele tem uma atmosfera, ele une corpo, alma e espírito. Então, é como se tudo você divide na vida. Então, você divide as contas, divide a criação dos filhos, divide a mesa, divide a cama, mas no sexo não, você compartilha. No sexo não importa quem tem mais diploma, quem é mais inteligente, qual dos dois que ganha mais. No sexo, nada disso tem valor. Eles estão no mesmo nível, independente de quem é mais inteligente que o outro. Olha que coisa espiritual. Uma igualdade que não tem limite. Outro fator. Além de tudo isso, o sexo também protege. Porque sempre pode acontecer, e é normal, é super normal, um ter mais vontade que o outro. Então sempre vai ter um que tem mais libido que o outro. E aquele que tem menos libido, tá tudo bem para ele, mas o que tem mais libido é mais tentado. E pode ser que a maioria das vezes, por questão, né, do sistema neural, da questão hormonal, esse homem pode ser um homem que seja mais tentado. E até algumas pesquisas afirmam que o índice tanto de suicídio quanto de traição é maior entre homens do que entre mulheres. Ou seja, existe uma tentação aí. E como que eu vou fechar essa brecha? E aí eu vou para as questões de prazer. Eu acho lindo como Deus criou a anatomia feminina, né? A mulher tem um órgão que não serve para passar menino, né? Não tem nada a ver com o período menstrual, não serve para passar xixi. É só para ter prazer. Isso é ciência. Isso é quase que fisiológico. Nós precisamos entender que Deus fez o sexo para o prazer também. Nós temos órgãos, terminações nervosas do nosso corpo que, ao serem estimuladas, vão produzir neurotransmissores, vão produzir hormônios que vai gerar a sensação de prazer, bem-estar, que vai te imunizar contra uma doença, vai te imunizar contra uma doença emocional, que é depressão e uma série de coisas. O homem, por exemplo, que ele tem uma frequência sexual mínima, e aí é claro que fica aí uma sugestão também, de 2 vezes por semana, ele é um homem que tem uma probabilidade bem menor de desenvolver câncer, porque ao ejacular, aquele homem, corpo do homem, ele espelha uma série de toxinas que poderiam causar algum dano à próstata. Olha que coisa mais linda de Jesus. Um homem, ele chega a produzir de 100 a 200 milhões de espermatozoides por dia. Quem criou isso? Foi o diabo? Não, gente. A igreja tem que ser liberta, foi Deus, né? Então, o homem normalmente acorda com ereção, se ele é um homem saudável. Ai, misericórdia, irmão. Gente, nós precisamos ser libertos. Acontece isso. Então, o sexo, o que ele faz? Gera prazer, bem-estar, proximidade, aconchego, estabelece estreita vínculos. Os vínculos mais importantes no casamento, que é a admiração e o desejo. Porque se eu não admiro, dificilmente eu vou respeitar, dificilmente eu vou ouvir, dificilmente eu vou esperar pelo outro, no sentido de uma caminhada, uma refeição, não vou. Então a admiração ela é muito alimentada ali. Eu poderia ficar aqui, pastor, até 23h45 da noite falando dos benefícios, né? E o sexo, por fim, é um momento de orgasmo. Orgasmo é presente de Deus. Orgasmo é um momento de ápice, onde ambos, né, podem desfrutar de uma coisa linda que biblicamente a gente entende que acontecia isso lá em Cantares, né, em Cânticos.
Então, sexo é bênção de Deus. Você falou em cantares, eu lembrei de uma pastora, amiga minha, a gente vê essa questão da desinformação e como o sexo é tabu, né? Ela dizia que ela achava um absurdo o livro de cantares estar na Bíblia. Ela falava, esse livro não tem nem que estar na Bíblia, como é que pode um negócio desse? Ela ficava indignada, né? Mas graças a Deus, que Deus tem levantado pessoas como você, né, de uns anos para cá, a gente vê o pastor, vou citar aqui alguns pastores, Josué Gonçalves, que aborda muito esse assunto, pastor Cláudio Duarte, também, né, pastor Silas Malafaia, entre outros, né, que começaram a trazer à tona essas informações e quebrar muitos tabus que existem, né, dentro de casais na igreja. Porque sexo, Ariane, ele ainda é um tabu nessa sociedade que a gente vive, né? Nos dias de hoje, ainda tem um certo tabu. Imagine dentro da igreja, né? E a gente precisa entender tudo isso que você está falando, os benefícios do sexo para o casal. Pode mudar, né? Um casal que tem uma vida sexual plena, puxa, ele evita uma série de problemas. Nossa, muito. Né? Principalmente, pastor, o que eu mais encontro? Vício em pornografia e masturbação, adultério. Infelizmente, é até ruim de falar isso, pastor. Mas tem uma série de pessoas que desenvolvem parafilias. E o que são parafilias? Eu vou citar aqui uma. Infelizmente, tem homem que ele começa a desenvolver desejo, ou mulher, enfim, pelo couro, desejo por ver o outro urinar, uns desejos totalmente fora do padrão, vamos dizer, de naturalidade, e às vezes isso é startado porque não tinha sexo, não tinha comunicação. De repente começou a masturbação. Aí o caminho vai seguindo. Da masturbação foi para pornografia. Da pornografia é um pulo para adultério. Do adultério vai para homenagem, para o swing, do swing, aí vai indo para os extremos. E tudo começa, às vezes, ali, ó. Uma coisa que poderia ter sido resolvida que era pequenininha, mas ela foi ficando enorme, porque ninguém falou nada, ninguém fez nada, ninguém ajudou e ninguém sabia como começar, por onde começar, né? E até você falando isso, como, assim, com todos esses atendimentos que você faz, essas palestras, qual é o principal tabu que os casais têm? As principais dúvidas? Qual a maior dificuldade que você vê, assim, que os casais hoje enfrentam? Pastor, são vários, mas o que mais enfrenta é realmente questão de baixa de libido, falta de vontade, falta de desejo. E hoje tem uma quantidade grande de homens também que tem baixa de libido, tá? Eu recebo mulheres falando, olha, meu marido não me procura, eu procuro, às vezes ele tá falando, tô cansado. Então a frequência é uma coisa que pega muito. Frequência sexual, tá? Ausência de orgasmo, então tem muitas mulheres que elas vão para a relação, mas não têm orgasmo, elas fingem orgasmo, cristãs, mulheres de Deus, mas fingem para agradar o marido, como um instinto protetor de dizer, não, eu vou fingir que tá tudo bem, porque daí ele não vai me questionar e eu não tenho que explicar nada. E acabou e pronto, né? E acabou, né? Um instinto protetor, errado. Porque se eu não for verdadeira nisso, o que vai sobrar? É muito sério. Mentira é coisa do diabo em qualquer ambiente, até no sexo. Tem também uma questão relacionada a controle ejaculatório. Hoje a gente tem uma grande quantidade de homens aí com ejaculação precoce. Eu atendo muitos casos assim relacionados a controle ejaculatório. E tem também situações como vício em pornografia, que também é algo que normalmente está associado a alguma dessas situações. Como, por exemplo, em um casal, normalmente, às vezes, quando tem uma baixa de libido da mulher, a mulher não tem libido, não tem desejo, o marido vai para esse escape que ele acha que vai funcionar, tipo, eu não vou trair a minha mulher, mas eu vou me masturbar, porque eu não dou conta. Só que aí entra vários defeitos, vários erros, né? Várias dores, vamos colocar assim. Porque dali, uma mulher que não tem libido porque teve bebê, ou porque retirou o útero, ou porque está na menopausa, ou porque é diabética, né? Estou usando um exemplo mais comum, como o senhor diz, mais comum, mas existem vários outros. Aí aquele marido ali, ela não quer, eu já insisti, ela não quer. Então ele se afasta. No que ele se afasta, ele começa a buscar outros meios de satisfazer. E sempre começa pelo básico, na masturbação. Aí vai para a pornografia e vai pulando para as outras etapas. Infelizmente. Aí eu tô falando de várias dores. Porque daí entra a baixa de libido. Aí esse homem que passou a se masturbar desenvolve às vezes a ejaculação precoce. Aí vem o esfriamento espiritual, porque daí eu tenho vergonha de diante de Deus fazer uma oração. Não se sente digno, né? Se sente sujo, se esfria espiritualmente.
Eu já recebi, pastor, inclusive, pessoas falando assim, eu não deixo de ir para a igreja, eu estou no culto todo domingo, eu estou lá servindo, eu sirvo a ceia, eu ajudo o pastor, eu faço isso, mas eu não consigo, eu me masturbo e não consigo deixar. Mas eu não tenho coragem de orar. Aí eu pergunto, e você ora? Como é a sua intimidade com o Espírito Santo? E a pessoa fala, não, mas eu oro, mas não é como antes. Então, a pessoa reconhece que tem algo de errado, que o Espírito Santo já incomodou, que não está legal. Mas, graças a Deus, muitos desses não deixam o caminho, né? Continuam. Mas a realidade é que é séria, muito profundo, né? E você falou aí da falta de libido, né, o baixo libido. Você acredita que isso está associado ao quê? O que causa isso, né? São problemas hormonais, a pornografia, enfim. O que, na sua experiência, você pode falar sobre isso? Pastor, o mais comum de tudo que eu pego aqui tá na mente, tá? Existe uma questão que pode ser hormonal, patológica. Então, a pessoa que tem uma patologia instalada, por exemplo, uma mulher ou um homem que tem pressão arterial alta, hipertensão, que toma um atenolol, losartano, medicação para pressão arterial, pode ter uma queda de libido? Pode. Uma mulher que toma um anticoncepcional pode ter queda de libido? Pode. Uma mulher que retirou? Pode. Mas, quando a gente vai para o ambiente clínico, que a gente começa a anamnese, na maioria das vezes, a alteração daquela medicação ou daquela patologia é muito leve. Porque o que mais ressalta aqui, ó, na anamnese, é aqui o sexo aqui. Se eu não penso nem falo em sexo, no mínimo, quando eu for fazer, vai ser estranho. A pessoa vai pensar, meu Deus, viro para a direita ou para a esquerda? É para gemer ou para ficar em silêncio? Como que eu vou fazer? Então, o nosso cérebro, ele não entende aquilo como uma prática boa. Não tem repertório. Ou o Eu repertório bloqueio, né? tem bloqueio. Nós temos uma caixinha, eu brinco que é uma caixinha, mas é um modo mais lúdico de falar. É como se nós tivéssemos uma caixinha, a caixinha do sexo. Só que a nossa caixinha do sexo, às vezes, é uma gaveta fechada, cheia de poeira. Então, só abre essa caixinha quando, de repente, o marido procura, ou a mulher procura, ou já está muitos dias sem, ou está muito nervoso, então eu vou acalmar ele, porque tem essas armas que, às vezes, a mulher usa, ou o marido usa. E vai ficando, sabe o quê? Um ambiente sexual onde, infelizmente, pastor, o sexo não tem... O repertório sexual é inexistente, a memória sexual ativa, que é essa caixinha, tipo, ai, não sei, não gosto muito. Não tem o positivo suficiente para alimentar essa libido. Eu até posso dizer que essa questão de libido tem várias vertentes, mas para mim, hoje, aqui no consultório, eu posso dizer que nos últimos, sei lá, 5 anos, o que eu mais recebo é a ausência de criatividade sexual, repertório sexual, pensamentos positivos. Às vezes eu pergunto para um paciente, para uma mulher ou para um homem assim, o que você mais gosta na hora do sexo? E aí eu faço essa pergunta para quem está aqui e peço para ninguém responder. Mas todos que estão aqui, pensem nessa pergunta. Mas não respondem em nome de Jesus. Só pensem. Né? Várias famílias estão aqui que vão assistir depois, os casais, casados. O que você pensa? O que você mais gosta? O homem, a maioria das vezes, ele já tem uma resposta. Ele já fala, eu gosto disso. Então ele fala, isso. Ele ainda demora um pouquinho para pensar. Alguns homens, não, vou de tudo. Não, tudo não, quero algo específico. Disso. Então você vê que tá ali mais perdido, mas ele encontrou alguma coisa. Agora existem algumas mulheres e alguns homens que não lembram de nada, que falam assim, não sei, será? Acho, não sei. Não sei, não sei. Como não sabe? Como eu não sei o que eu mais gosto em um momento que Deus fez para que eu e meu marido desfrutasse e que nesse momento existe algo espiritual de fortalecimento no meu casamento, existe uma ligação, uma conexão onde dois se tornam uma só carne e de repente é para mim um momento em que tipo, não sei o que eu gosto. Entende? Não tem uma construção. É como se fosse um monte de gente seguindo um padrão, tipo, tem que fazer. E aí entra uma coisa, pastor, que atrapalha muito a libido das pessoas, e assim, na minha visão, com muito carinho. A maioria das pessoas que pregam para casais, a maioria não, algumas, não vou generalizar. Eu já ouvi muitas e eu aprendo muito, eu amo aprender. Elas incentivam o sexo. E isso é legal, mas incentivam no sentido assim, se você não fizer, você acha que vai acontecer o quê? Com tom de ameaça, tem que fazer, você não pode, a Bíblia diz que você é obrigada. Porque tem né? 1 Coríntios, capítulo 7, do 3 em diante, diz que meu corpo é do meu cônjuge. Então,
Você é obrigada, você não pode se abster de seu cônjuge. E essa obrigação, para a mente de uma pessoa, algumas vão pensar assim, obrigação lembra o quê? Pai. Pai lembra o quê? Correção. Correção lembra o quê? Dor. Dor lembra o quê? Surra, ferida, palavrão, castigo. E o sexo tá ali. E aí a Então, tendência é evitar, né? evitar, porque peraí, eu sou. Ai, sinceramente, acho que. E aí vai. Não tem um alimento. A libido, ela é o quê? Pulsão de vida, energia de vida. E voltado para o sexo é a vontade. Ele tem que alimentar isso. Quando eu pergunto para um paciente, ou eu pergunto para um seguidor que está aqui nos ouvindo, um homem, uma mulher de Deus, eu pergunto, o que você mais gosta na hora H? E a pessoa fala, eu gosto mais disso. Ai, que legal! E eu falo, nossa, que bênção, parabéns. Agora fala para mim, o que você acha que seu cônjuge mais gosta? Ai, disso. Então a pessoa ela vai percebendo que o ambiente sexual dela está organizado. Quando a gente chega na nossa casa, por exemplo, e a pia tá cheia de louça, o tapete tá fora do lugar, as coisas estão desorganizadas, qual o sentimento que eu tenho? Vontade de correr? Medo, angústia, agonia, nojo. Agora, quando eu entro dentro de casa e a casa tá limpa, e a mesa tá posta, e as coisas estão no lugar, eu sinto vontade de ficar. Então, a vida sexual de muitas pessoas aqui, ó, nessa caixinha, tá desorganizada. Tem mulheres levando pais pra cama, tem maridos levando pessoas do passado pra cama, pornografia pra cama e coisas assim. Então, eu acho que a primeira coisa para aumentar a libido de qualquer pessoa nessa terra é claro que atividade física, exercício, há tudo isso. Intestino funcionando, exercício íntimo para ter um tudão ou uma preciosa forte. Mas aqui, ó, refletir sobre como está o meu ambiente sexual aqui. Porque isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Muito bom. E também todo casal, né, Ariane, ele precisa de um ajuste sexual, não é? Porque a coisa ela não é assim de imediato, né? Com o passar do tempo, você vai conhecendo mais o corpo, as preferências. Então, esse ajuste sexual, eu acho que ele é fundamental para poder, com o passar do tempo, o casal ter mais prazer, não é? Poder desfrutar mais disso. E a gente muda, né, pastor? Porque eu até brinco, eu falo, olha, tem gente que casa era magrinho, aqui em casa era assim. Quando a gente casou, né, poxa, muitos anos atrás, a gente era mais magrinho, a gente foi mudando, então a disposição Muda muda, muito. muda muito. Peraí, a gente mudou, vamos amadurecendo esse momento, esse ambiente. Eu brinco com as mulheres, eu falo assim, as mulheres lutam tanto para emagrecer e eu sou gordinha, e eu falo assim, eu não vou esperar emagrecer para ter orgasmo, para ser feliz, irmã. As coisas caem, a gente amamenta o menino, sai tudo do lugar, e a gente não tem que esperar isso para ser feliz, entende? É hoje, eu vou envelhecer, e tá tudo bem, porque ou eu vou envelhecer ou eu vou morrer, eu não quero morrer, então eu vou envelhecer, mas eu quero desfrutar do melhor dessa terra hoje. Eu sou filha do rei, nós somos filhos do rei. Nós podemos desfrutar do melhor. Tem um banquete preparado para nós. Por que eu vou ficar ali comendo só o farelo, só as migalhas? Não. E desfrutar do melhor tem a ver, sim, com comer o melhor, com o teu melhor sexo, com o teu melhor carro. A gente tem que quebrar essa cultura de pobreza. Tipo, a carne, mata a carne é bandido. Não! A carne foi Jesus que deu, não foi o diabo, não. Deus não fez o espírito e falou, agora vem o diabo fazer a carne. Não! Nós já temos que ter cuidado com a forma de alimentar essa carne, mas não deixá-la adoecer, morrer, enfim. Isso é o que eu penso com muito carinho. E, gente, o sexo é bênção de Deus, não é? Para ser desfrutado dentro do casamento. E aproveite aí, ó, vocês que estão acompanhando, né? Até se você tem alguma dúvida. Ariane, se alguém quiser contatar você, se alguém quiser tirar dúvida, como é que faz? Como é que você atende? É online? Queria que você falasse um pouquinho disso. Pastor, primeiro, que eu me coloco à disposição de todos que estão aqui ouvindo, tanto para atendimento online, tanto para palestras. Eu ministro palestras no Brasil inteiro. E agora, quando essas fronteiras abrir, tem alguns países também que a gente já tem alguns convites, né? Quem sabe um dia a gente não esteja aí também. Apesar que Não, se vier aqui para a Europa, dá um alô que a Irlanda vai te receber aqui. tenho a pastora Lívia, até fez uma agenda para a Europa aí, a gente estava com um plano, mas veio a pandemia. Então, final de 2019, em 2020 a gente já estava com uma agenda. Íamos ficar aí 20 dias, várias igrejas. Mas vai ter que ser no tempo de Deus, né?
Mas Vai. assim, nós também trabalhamos com uma linha de produtos que auxiliam na saúde, prazer e bem-estar sexual. São produtos que auxiliam, não substituem. Então, são produtos que auxiliam o homem na qualidade de ereção, são produtos que auxiliam a mulher na lubrificação, na ativação da circulação sanguínea. Nós enviamos para o Brasil inteiro, para alguns países a gente consegue enviar também. E assim, o que eu quero pedir? Vocês que estão aqui, além de tudo isso, eu não posso deixar de falar. Nós temos muito conteúdo aqui. Aqui no Instagram, se você descer e for lá no perfil, mais embaixo, você vai encontrar muitas lives com o pastor Cláudio Duarte, lives com o pastor Josué Gonçalves. Gente, o pastor Josué Gonçalves, ele foi um presente que Deus me deu. É um professor, é um mentor, me corrige, me orienta, tem muitas lives com ele. Patrícia Bravanel, ixi, muita gente abençoada, que pôde de alguma forma acrescentar a minha vida, o meu ministério pode acrescentar a sua. Então assista esses conteúdos aqui embaixo, tem também lá no YouTube, pastor. Lá no YouTube tem tutoriais, como fazer uma noite inesquecível para o marido, massagem do colar de pérolas, né? Lá tem muita coisa, ensina exercício. Então, o que Qual eu que é o quero seu pedir? canal no YouTube? O meu nome, Ariane, Aryanne, Ariane Marques. Eu peço com carinho para você que está aqui, né? Tanto para seguir o perfil do pastor, para quem chegou agora, e para quem não me conhecia, seguir o meu perfil, seguir lá também no YouTube. A gente tem muito conteúdo, né? E eu acho que esse é o momento de nós seguirmos e acompanharmos pessoas que nos acrescentam. Antes da nossa live, eu estava dando uma olhada no perfil do senhor, vi algumas lives, vi algumas coisas. Eu sempre gosto de dar uma stalkeada e tal. E eu fiquei muito feliz com o trabalho e com a clareza que o senhor desenvolve o ministério, né? E eu acho que está nesse tempo. Hoje nós temos uma oportunidade que, de alguma forma, essa pandemia acelerou esse processo, uma oportunidade muito linda de evoluir. Então, eu te encorajo, vem evoluir de forma conjugal e sexual. Segue o pastor, me segue. Vamos desfrutar de conteúdos inteligentes que fortalecem a nossa fé, né? E nos deixam pessoas aí, no mínimo, mais alegres, mais sorridentes, né? Amém. Ariane, obrigado, viu? Deus abençoe. Olha, fiquei muito feliz mesmo. Espero poder fazer outras lives com você, a gente ter outros momentos, compartilhar mais informações, né? Você trazendo o seu conhecimento, que eu tenho certeza que tem mudado e transformado a vida de muitos casais, né? Então, Deus abençoe você, pessoal que Amém. acompanhou aí. Amém. Deus abençoe. Tem gente da Europa, do Brasil. Segue a gente aí se quiser conhecer um pouquinho melhor a nossa igreja aqui na Irlanda, tá bom? Vai ser um prazer aí compartilhar nossas experiências com vocês. Ariane, Deus Amém. abençoe. Deus Muito obrigado, viu? abençoe. Eu que agradeço. Conte comigo. Deus abençoe o senhor, seu ministério, sua esposa, a família. E cada família que está aqui, Deus abençoe na autoridade do nome e do sangue de Jesus. Tchau, tchau. Amém. Obrigada. Tchau, tchau. Foi muito bom, muito bom. Amém. Gente, Deus abençoe. Olha, que legal, viu? Obrigado aí pela presença de todos vocês, não é? Quiser conhecer a nossa Irlanda, para quem chegou agora, nossa igreja é aqui na Irlanda, né? Melhor, a nossa igreja é aqui na Irlanda, Life in the Spirit Church. Segue a gente aí no Insta, tá bom? No Facebook também, é Life in the Spirit Church, você pode encontrar a gente lá. Rosângela, tá aqui, Deus abençoe. Lucimara, deixa eu ver aqui, falar o nome só de algumas pessoas. Não dá para falar o nome de todo mundo, vai passando rapidinho aqui. Nádia, Elisângela, amém, glória a Deus. Carla, Deus abençoe vocês. Sei que tem gente aí do Brasil, de vários lugares. Ivani, Lidiane, que legal, gente, muito feliz. Tá bom, Célia, quem mais? Daniel, Thaís, eu vi aqui a Ciana colocou que testemunho lindo, né, da Ariane, verdade. Eu não conhecia esse testemunho dela, essa parte, né? Aqui a Cléia colocou muito forte o testemunho, verdade, muito forte mesmo. Então, gente, Deus abençoe. Lembre-se, sexo é um presente de Deus para que você possa desfrutar aí no seu casamento, com a sua esposa, com o seu marido. Se você tem dificuldade, né? Procure o seu pastor, procure um profissional que ele vai poder ajudar você, tá bom? Deus abençoe, uma boa noite. E, Life in the Spirit Church, não somos apenas uma igreja, somos uma família. Tchau, gente!